Good afternoon and a warm welcome to the 30th edition of the Estoril Political Forum. Opening the session, I am delighted to present a recorded message from His Excellency, the President of the Portuguese Republic, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Cascais, magnífica Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Senhor Diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, ilustres oradores, distintos convidados, caríssimos docentes, caríssimas e caríssimos alunos. Não é todos os dias que se assinala a 30ª edição de um encontro académico internacional. Estão, por isso, de parabéns a Universidade Católica Portuguesa, o seu Instituto de Estudos Políticos e, nele, o seu notável mestre e churchilliano emérito, professor João Carlos Espada, que há 30 anos promove este encontro. Tendo presente os temas abordados nas edições anteriores, há um traço indelével, uma preocupação constante que as atravessa, a defesa e a militância pelos valores da democracia liberal e do Estado de Direito Democrático. Não é por isso de estranhar o tema da edição deste ano, Confronting the Authoritarian Challenge. Não se trata de uma opção conjuntural, de momento, mas de uma opção natural e consistente, com aquele que já é o legado do Instituto de Estudos Políticos. Estudar e debater de que forma devemos fazer face aos desafios dos chamados autoritarismos ou populismos autoritários e promover as virtudes das democracias liberais e a sua afirmação no mundo em mudança. O que constitui um dos maiores desafios do nosso tempo para nós, democratas. Já o era antes da pandemia e da guerra, por razões internas e por razões externas. Por razões internas, e vou apenas referir rapidamente algumas. A crise óbvia em inúmeros sistemas partidários e de parceiros sociais europeus. A crise também óbvia na legitimação e na representação política em alguns deles. A crise ainda mais óbvia no enquadramento dos novos meios de comunicação social de massas, nomeadamente os digitais. A crise na percepção e enquadramento das novas formas de contestação social inorgânica, que não cabem nos parceiros existentes. Mas há também razões externas, ou se quiserem, semi-internas, semi-externas. A conjugação destas crises europeias com os sinais de crise no sistema político norte-americano. E, sobretudo, no seu relacionamento com os aliados europeus durante a anterior administração presidencial. A convergência objetiva entre esse afastamento entre a administração presidencial norte-americana anterior e a União Europeia e os sistemas políticos europeus, e mesmo ações de conforto a populismos europeus por parte de setores americanos, a convergência disso com a atenção russa na ciberintervenção e no apoio a posições antissistémicas na Europa marcou 4 anos da vida que todos nós vivemos e com efeitos até hoje. A confluência das causas políticas com as crises económicas e sociais de 2008 a 2015. A diluição da visão do adversário estratégico principal na NATO. Passou a ser mais depressa a ISIS ou Daesh e não Federação Russa. A lentidão em integrar a China e o seu papel no conceito estratégico da NATO. Tudo isto. E mais uma lentidão em assumir, mas assumir mesmo, a relevância do flanco sul da NATO e das relações com outros continentes, começando por África, criou o contexto em que ocorreram a pandemia primeiro e a eclosão da guerra na Ucrânia por virtude da invasão pela Federação Russa. Tudo isto permitiu ainda à China prosseguir a sua estratégia económica global e à Federação Russa precipitar
a sua reafirmação como potência mais do que regional, como aconteceu com a invasão violadora da ética e do direito na Ucrânia. A pandemia revelou fraquezas globais, mas também os limites das autocracias e das ditaduras para as prevenirem, dominarem e rearrancarem economicamente. A guerra tem testado a capacidade de unidade europeia, de unidade transatlântica, de partilha com outros continentes, de persuasão nas opiniões públicas, de superação da fadiga, da lassidão, da indiferença perante os valores, os princípios, a capacidade de resposta e a sustentada legitimação nas democracias em que vivemos. Este teste, nomeadamente o teste da guerra, teve resultados iniciais muito promissores. Mas ainda está em curso. Ainda está em curso militar, em curso político, em curso diplomático, em curso económico, financeiro e social. O mais difícil provou bem, mas o essencial ainda está por provar. E o que é o essencial? O essencial é a nossa resistência como democracias perante desafios longos, complexos, desgastantes, de grande exigência ética e institucional, de legitimação sustentável, de não desmobilização em face dos custos económicos, financeiros e sociais. Este é o teste mais difícil. E é aquele que temos ainda por diante. Maior teste não poderia existir para todos em todo o mundo, mas sobretudo para todos os que vivem no mundo democrático que é o nosso. Defender e promover a democracia agora é muito mais do que teorizá-la, estudá-la, reforçá-la institucionalmente, travar as ofensivas imediatas, conter as subsequentes, ir mais longe na ciberdefesa ou nos proxies. É tudo isso, mas muito mais. É lutar para não perder nas armas a luta pelos valores, mas também a não perder nas almas, porque só se ganha verdadeira e sustentadamente nas armas quando se ganha nas almas. E tudo isto em tempo útil. E sabendo que há mais mundo do que aquele que nos habituámos a ter como definitivamente conquistado. Em democracia, como em tudo na vida, nada está definitivamente conquistado. Por isso, este vosso encontro de hoje é, permito-me dizer-vos, talvez um dos mais importantes dos últimos 30 anos. Tenho a certeza de que o sabem. Agradeço que o tenham tido, como sempre, em Portugal. O oceano e os seus horizontes inspirarão certamente o limiar da vossa ambição. I will now give the floor to the Mayor of Cascais, Dr. Carlos Carreiras. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Permitam-me que comece por cumprimentar a Sra. Chair do Estoril Political Forum, a doutora Rita Seabra de Brito, assim como também o Sr. Diretor do Instituto de Estudos Políticos, caro amigo, professor Dr. João Carlos Espada. Permitir-me também que faça também um cumprimento amigo ao Dr. Durão Barroso, que também aqui nos honra com a sua presença. Estimados alunos e professores do IEP e das universidades internacionais que por estes dias se juntam a nós, caras e caros alunos, sejam muito bem-vindos a Cascais e muito especialmente ao Estoril. E digo muito especialmente ao Estoril, não apenas por nos encontrarmos fisicamente aqui reunidos,
mas digo sobretudo porque passadas quase 8 décadas, desde os grandes conflitos da nossa história, o Estoril e Cascais voltam a ser a casa de muitos dos que fogem da guerra na procura da paz e da liberdade e também da esperança. Há 80 anos acolhíamos no Estoril os reis sem coroa, os aristocratas sem títulos e os cidadãos anónimos de toda a Europa. Todos iguais no sofrimento, às mãos de ideologias desumanas, revoluções criminosas e fanatismos sem quartel. Em 2022, o farol de humanidade e pluralismo que nunca se apagou nesta terra é agora luz de abrigo para aqueles que fogem da guerra da Ucrânia e os tratamos como nossos convidados. Ao longo dos próximos dias, o Hotel Palácio servirá para que os académicos, os militares e os analistas debatam os grandes desafios da guerra e da paz, da democracia e do autoritarismo, com que todos nos confrontamos. Como o único Presidente de Câmara no programa, quero aproveitar este meu estatuto para vos deixar uma perspectiva diferente da barbárie que o Kremlin trouxe à Europa. Uma perspectiva radicalmente humanista. Quando esta guerra começou, houve 3 ideias que ficaram claras na minha cabeça. A primeira ideia é de que este não poderia ser um tempo para ambiguidades nas sociedades democráticas. Aos responsáveis políticos exigia-se que tomassem posições claras sobre uma guerra de conquista travada com base em argumentos falsos e sustentada em violações claras e constantes do direito internacional e da Carta Universal dos Direitos do Homem. A segunda ideia é de que, apesar das diferenças que separam ainda hoje Lisboa de Kiev, os ucranianos estão a combater por nós, pelos nossos valores e pelo nosso modo de vida. E por isso, se no extremo leste do continente o exército ucraniano é a nossa linha da frente, nós, na ponta mais ocidental da Europa, temos o dever moral de ser a sua linha de retaguarda. Quero sublinhar bem este ponto. O lugar da Ucrânia é, de facto, na União Europeia. Sei que há muitos e válidos argumentos em sentido contrário, alguns até um pouco egoístas. Mas o lugar da Ucrânia é na União Europeia porque os ucranianos assim o querem e assim o merecem. A invasão russa e a heroica resistência ucraniana confirmaram que o povo está disposto ao mais exigente sacrifício para poder sonhar com uma vida igual à nossa. O apego do país à liberdade foi testado sucessivamente. Em 91, quando Kiev disse ao mundo querer ser dona do seu próprio destino, longe de Moscovo. Em 2004, quando centenas de milhares de pessoas desafiaram o impiedoso inverno para manter o ímpeto da Revolução Laranja. Em 2014, quando milhares de bandeiras azuis com estrelas amarelas foram reprimidas, brutalizadas e encarceradas na Euromaidan. O lugar da Ucrânia, como disse, é na União Europeia, porque, ao contrário da propaganda russa, a Ucrânia é uma nação antiga, de pendor ocidental, que nunca deixou de resistir à opressão czarista. Uma luta personificada em homens como Taras Shevchenko, o grande poeta da pátria ucraniana. O lugar da Ucrânia é na União Europeia porque a nossa história é de uma comunidade de vida e de destino, que federa em vez de excluir, que é feita de unidade na diversidade, que é luz no lugar da escuridão, que é democracia e direito contra a tirania e a opressão. A terceira ideia é que também nós, municípios, à nossa escala, teríamos de dar uma resposta. Se os assuntos do mundo são cada vez mais dirimidos pelas cidades, então também nós, autarcas, teríamos de dar uma resposta à guerra. Em Cascais, a orientação que dei às equipas foi cristalina. E se a guerra fosse comigo? E se fosse com os meus? Que apoios, que conforto é que gostaria de ter a milhares de quilómetros de distância para a minha mãe, para a minha mulher, para as minhas filhas, para os meus netos? A pergunta teve uma resposta notável por parte das equipas municipais.
e também, diga-se de passagem, por parte dos cidadãos de Cascais e das empresas de Cascais. E, de repente, Cascais estava a organizar missões de resgate nos campos de refugiados na Roménia, estava a construir centros de emergência e centros temporários para deslocados e estava a preparar o envio de toneladas e toneladas de ajuda humanitária que, no pico da guerra, chegaram a cidades mártires como Bucha e Irpim. Hoje, são cidades irmãs de Cascais, com acordos de desminação forjados em tempos de guerra. Assim acabei por conhecer a outra face da guerra. A guerra na cara da Oksana, que viajou para Cascais com os seus 5 gêmeos e 6 filhos, deixando para trás uma vida e uma carreira confortável. A guerra na cara do Alexander, um ciclista da Crimeia, que vivia em Mariupol e que perdeu a audição e a bicicleta e também um familiar no bombardeamento da estação de Kramatorsk. Em Cascais recuperou, felizmente, ambas, obviamente, a audição e a bicicleta. E também recuperou a esperança. A guerra na cara de Mika, uma sofisticada mulher de Bucha, que relata a brutalidade de violações indiscriminadas, execuções sumárias de civis e uma preocupação do exército russo em pilhar tudo o que tenha valor e em destruir tudo o que não puder roubar. A guerra na cara do meu amigo presidente de Irpin, a cidade heroica que foi escudo que vive, travando a invasão russa, que me contou como civis lhe morreram nos braços enquanto evacuava a cidade debaixo de fogo inimigo, ou como as mortíferas bombas de fósforo cobriram de cinzas a bonita Irpim, ou como sobreviveu a 3 tentativas de assassinato organizadas pelos invasores. Relatos como este são socos no estômago. Golpes com que aprendemos a viver na gestão da cidade a insano tempo de guerra. No caso de Cascais, de um momento para o outro, conta com uma comunidade de convidados ucranianos de cerca de 3.000 pessoas. Muitos ucranianos perguntam-me porque é que a nossa comunidade faz tudo isto por eles. Respondo com uma mensagem que faz ecos também nos corredores desta universidade. Fazemos aquilo que é o nosso dever. Ou, recuperando as palavras sagradas, amamos o próximo como a nós mesmos. Os nossos esforços são uma gota d'água no oceano de tragédia. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós, à sua escala, der um contributo de humanidade e de solidariedade, aí sim podemos ambicionar mudar alguma coisa. Se cada um fizer o que deve, estaremos mais perto de vencer esta guerra brutal que é feita na Ucrânia, contra tudo aquilo que nós somos e que representamos. Por isso, muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos a Cascais e ao Estoril. Muito obrigada, Sr. Carlos Carreiras. Eu passo agora a palavra ao professor João Carlos Espada, diretor do Instituto de Estudos Políticos. Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, professor Isabel Capelou Gil, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, Senhora Diretora do Estoril Political Forum, Dra. Rita Seabra Brito, Senhores Embaixadores, distintos convidados, Senhoras e Senhores, caros colegas e amigos. Gostaria de começar, naturalmente, por agradecer a presença de todos nesta 30ª edição do Estoril Political Forum. Um agradecimento muito especial a Sua Excelência, o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, que nos dá a honra e o privilégio de nos conceder mais uma vez o seu alto patrocínio ao nosso Estoril Political Forum e que nos enviou uma mensagem que acabamos de ver, muito tocante e muito expressiva, que todos pudemos escutar. Um agradecimento também muito especial e muito enfático ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, que nos dá o privilégio e o prazer do seu apoio há mais de 10 anos e que acabou de fazer aqui uma intervenção inesquecível e muito tocante e muito inspiradora. Pedi agora a vossa compreensão para usar a língua inglesa de forma a comunicar diretamente com os nossos convidados estrangeiros. Now to our English-speaking participants and friends. Ladies and gentlemen,
welcome to the 30th International Annual Meeting in Political Studies, now also called the Estoril Political Forum. We are delighted to let you know that you are participating at Portugal's largest annual meeting in political studies. And yes, indeed, almost 30 years have now passed since we had our first meeting in the Arrábida convent in September 1993. We are also delighted to let you know that we are publishing today the first volume, here it is, of the hopefully 3-volume project of the proceedings on these international annual meetings in political studies. The first volume, this one, which is available at the entrance and is on display here. The first volume covers the first 10 editions, so from 1993 to 2002. I'd like to thank emphatically Mark Plattner, who has kindly written a very touching foreword to this book, and for his very kind friendship and support over all these years. 26 years, in fact, because he first came, because I believe we first met in 1996, so 2 years before you came to the first of your Arrábida meetings, but we first met in 1996, and I'll shortly come back to this meeting of ours in 96. On the topic of our tradition of annual meetings in Arrábida and in Estoril since 1993, the main point I would like to make is that all these 30 editions have not been the result of a plan, or of a trick, or of a plot, or of a conspiracy. Petty minds nowadays fill the so-called social media with insidious stories about conspiracies. I'm delighted to say 2 things about this. First, I don't use social media. I just rely on good friends who keep me aware of what is going on over there. Second, I am particularly delighted to say that our tradition of annual meetings since 1993 has nothing to do with plans, plots, conspiracies, or power politics. We were fewer than 20 participants in Arrábida in 1993. In October 2021, here at the Estoril Palace Hotel, our 29th edition, we have had more than 600 registered participants. And this year, too, we have more than 600 registered participants. How did this happen? Well, very simply, in my view, by the excitement of ideas. We came together in 1993 because we shared an attachment to and a curiosity about some ideas that were not vulgar. And our meetings have grown because more and more people have been attracted by these ideas. The same ideas have been the source of the launch of our Institute for Political Studies at the Catholic University of Portugal in 1996. We had 40 students then at the MA program that we launched in 1996. We now have more than 400 students within our BA, MA, and PhD programs. Indeed, ideas were at the root of the launching of all these undertakings. In 1993, I was invited to promote a week-long course in political theory in Arrábida by Bernardino Gomes, an Atlanticist Portuguese democratic socialist that I had vaguely met through another Atlanticist democratic socialist, the then President Mário Soares, to whom I had been political advisor in his first presidential mandate, 1986 to 1991. But we were not close, and I was certainly not a socialist. Bernardino Gomes simply may have found some common ground on our mutual attachment to the Western tradition of liberty and the law. In 1996, I was invited to launch a program in politics at the Catholic University by Mário Pinto, whom I barely knew, and I was not a member of the Catholic University at that time. I was at State University of Lisbon. Mário Pinto may simply have thought
that there was common ground between us, mainly because of my liberal opposition to Jacobinism and the so-called enlightened despotism, as well as my liberal opposition to postmodern nihilism. Also in 1996, I met Mark Plattner, sitting over there, who kindly decided to come to Portugal to attend a lecture by Samuel Huntington, whom I had invited to launch a lecture series called The Democratic Invention, which was the inauguration of the Mário Soares Foundation. So this was in 1996. I had never met either Huntington or Platter before that, but a deep friendship with Mark emerged from that encounter. Mark even kindly decided to replicate the Democratic Invention lecture series in Washington, D.C. a couple of years later, and very kindly invited me to co-edit with him a book with the papers presented at that Washington-based lecture series. All these three encounters happened, obviously not because of plans, but because of ideas. It is difficult to define the ideas that have generated this tremendous excitement, and we should always be skeptical about definitions, as Karl Popper, one of our great mentors, used to say. I would nevertheless tentatively submit three main topics. In the first place, a clear and uncompromising attachment to liberal democracy, including market economies, checks and balances, and personal liberty, as we should basically define personal liberty, basically defined as absence of coercion by others, as Isaiah Berlin, another of our great mentors, has recalled often. Next, second, a clear and uncompromising attachment to the Atlantic Alliance as the bulwark of liberal democracy and the free world. We have from the outset been very clear about our attachment to the Western tradition of liberty and the law, and we have always made clear that this pluralistic tradition is rooted in Athens, Rome, and Jerusalem. And it undoubtedly includes the great American liberal democracy, as Alexis de Tocqueville, another of our great mentors, has taught us. Last but certainly not least, we have always made clear our attachment to the classical understanding of the idea of a university as a place of learning, as Michael Oakeshott, another of our great mentors, used to say. This means the understanding of a university as a place for the pursuit of truth, the good, and the beautiful, and not as a place of propaganda. This means the stern defense of free speech and a stern refusal of tribalism and of collectivism. This also means the engagement in an ongoing, pluralistic, civilized conversation and the refusal of ideological warfare among unfortunate dichotomies, as Ralph Dahrendorf, another of our great mentors, used to say. To conclude, and to put a long story short, ideas matter. And the idea of a university matters above all. Please allow me to conclude, therefore, with a brief quotation from John Henry Cardinal Newman in his classical work, The Idea of a University, back to 1854, which we always quote in the presentations of our Institute for Political Studies of the Catholic University of Portugal. And I quote, "A university is a place where inquiry is pushed forward and discoveries verified and perfected, and rashness rendered innocuous and error exposed by the collision of mind with mind and knowledge with knowledge." End quote. Thank you very much for your attention, and please enjoy our 30th edition of the International Meeting in Political Studies, the Estoril Political Forum, which I'm sure not surprisingly is under the general title Confronting the Authoritarian Challenge. Thank you. Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Isabel Capeloa Gil, Senhor Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, Senhor Diretor do Instituto de Estudos Políticos, Professor João Carlos Espada, distintos convidados, senhoras e senhores, caros amigos.
Começo por agradecer as amáveis palavras que foram dirigidas ao Estoril Political Forum e ao IEP da UCP, por Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Presidente da Câmara de Cascais, Sr. Carlos Carreiras. Foi com muito gosto que preparámos para esta 30ª edição do Estoril Political Forum mais um programa muito especial. Trata-se de um programa muito vasto, que não é possível passar aqui em revista integralmente, mas que todos podem encontrar na documentação fornecida aos participantes na recepção ou no nosso website. Na verdade, o programa mais atualizado está no nosso website. O tema central deste ano, Confronting the Authoritarian Challenge, estará em discussão em inúmeros painéis ao longo de todo o programa. O debate sobre este tema será diretamente inaugurado já na próxima sessão, com um vídeo da Sra. Embaixadora da Ucrânia, numa sessão que contará com a participação de José Manuel Durão Barroso, de todos conhecido, pelas funções que exerceu como Primeiro-Ministro de Portugal e como Presidente da Comissão Europeia, mas que é também, e isso é uma honra para nós, diretor do Centro de Estudos Europeus do IEP. Conta também com a participação de Mark Plattner, que foi co-diretor do Journal of Democracy e que é o presidente do nosso International Advisory Board, e de William Galston, da Brookings Institution. Infelizmente, recebemos notícias no final da semana passada de que os nossos convidados Charles Moore e Raymond Plant não poderão juntar-se a nós este ano. Os trabalhos prosseguirão depois com a palestra memorial Ralph Dahrendorf, que será preferida por Carl Gershman, presidente fundador do National Endowment for Democracy. Esta sessão terá como tema Ukraine's Resistance and the Future of Democracy, tema que consideramos de enorme importância, dado o notável exemplo que o povo ucraniano tem vindo a dar ao mundo na defesa dos valores da liberdade e da democracia. Seguir-se-á a recepção de celebração dos 650 anos da Aliança Luso-Britânica, na qual teremos a honra de contar com a presença de Dom Duarte Bragança. Como é tradição, teremos também ao longo do programa os clássicos almoços Raymond Aron e Luigi Einaudi, bem como os jantares Winston Churchill, George Washington e, na quarta-feira, o jantar de encerramento Konrad Adenauer, na companhia da nossa associação académica e ao som dos Lisbon Swingers. É ainda um enorme prazer podermos contar com os membros do nosso International Advisory Board, os professores Anthony O'Hare, Catherine Marshall, Clifford Owen, Hartmut Meyer, James Muller, Paul Flather e Zdzislaw Mach. O nosso programa não seria possível sem o apoio de vários amigos e patrocinadores, alguns dos quais estarão connosco ao longo destes dias. Gostaria de lhes exprimir aqui o nosso reconhecido agradecimento. A Fundação Amélia de Melo, que patrocina bolsas de estudo e vários programas e eventos do IEP e que estará representada ao longo destes dias pelo seu secretário-geral, Dr. Jorge Quintas. A Jerónimo Martins Biedronca, que patrocina a vinda de alunos de universidades da Polónia e que foi presidida pelo Sr. Alexandre Soares dos Santos, a quem tivemos o privilégio de atribuir, em 2014, o Prémio Fé e Liberdade. O Prémio Fé e Liberdade foi também atribuído em 2017 ao Padre João Seabra, professor da Universidade Católica, que nos deixou no passado dia 3 de junho e cuja ausência sentimos profundamente. Estamos também muito agradecidos à Fundação Konrad Adenauer, que estará representada por Ludger Gruber, diretor para Portugal e Espanha, e que será orador no jantar, precisamente de quarta-feira. Temos também o gosto de ter connosco Wilhelm Hofmeister, anterior diretor para Portugal e Espanha desta Fundação e amigo de longa data do nosso Instituto. Gostaríamos de agradecer ainda a Jakub Klepal, presidente do Fórum 2000, fundado em Praga pelo saudoso Václav Havel. Jakub Klepal é também anfitrião do Prague Appeal for an International Coalition for Democratic Renewal. E last but certainly not least, estamos gratos à Câmara Municipal de Cascais e ao seu presidente, Sr. Carlos Carreiras, que nos tem amavelmente apoiado desde 2011. Gostaria agora de terminar com algumas palavras em inglês, especialmente dirigidas aos nossos convidados estrangeiros. Dear guests, on behalf of the Institute for Political Studies of the Universidade Católica Portuguesa, I would like to thank you all for coming
to this 30th edition of the Estoril Political Forum. The EPF is a kind of club of friends of liberty that has grown over the years. It was not built on a central decision or a central command. It has grown, it has evolved gradually through the free interaction and cooperation of free and decentralized individuals and institutions that have felt at home and have enjoyed these annual meetings. Some of our Portuguese colleagues from other universities are sometimes surprised by the success of this unplanned evolution of what has become a great institution of Friends of Liberty. However, whenever they join us and visit us at the Estoril Political Forum, they too are touched by the atmosphere of orderly liberty which we celebrate in these meetings. We may well be facing today new threats to liberty, but we remain confident on the charm and strength of liberty. Thank you. Muito obrigada. E eu chamava agora a senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capelo Gil, para encerrar a sessão. Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, Sr. Diretor do Instituto de Estudos Políticos da UCP, Professor João Carlos Espada, Srs. Embaixadores, Dr. Dom Barroso, caros colegas, professores do Instituto de Estudos Políticos, distintos convidados, estudantes, palestrantes, minhas senhoras e meus senhores. Antes de começar a minha breve intervenção, queria pedir desculpas ao Dr. Carlos Carreiras por ter chegado atrasada e não ter ouvido a sua intervenção. Vou ter o maior prazer em lê-la quando for publicada na Nova Cidadania. Peço imensa desculpa. Voltamos em presença a reunir-nos no Estoril Political Forum. E as minhas primeiras palavras não podem deixar de ser, de novo, tal como aconteceu no último evento, de regozijo pelo regresso da presença real, que não é apenas a manifestação de uma materialidade básica, mas o reconhecimento de que na interação dinâmica dos corpos no mesmo espaço tem lugar uma produção de sentido que ultrapassa a mera informação. Isto é, os corpos em presença também têm capacidade de conhecer, de intuir, aquilo que a teoria da cognição designa como conhecimento tácito. Todavia, não é apenas por um consenso tácito que o EP da Universidade Católica Portuguesa continua a ser um reservatório da formação de excelência e do debate informado no ambiente crescentemente tensional da atividade política. O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa afirmou-se de forma sustentada como honest broker do pensamento democrático em Portugal, lançando o debate e formando cidadãos capazes de pensar estratégica e responsavelmente o futuro, razão pela qual cumprimento no diretor do Instituto, o professor João Carlos Espada, e também a sua equipa de direção, o trabalho que com clarividência e assertividade têm vindo consistentemente a afirmar a exigência de um debate político solidamente informado para que a qualidade da nossa democracia saia reforçada. Muitos parabéns e os meus agradecimentos institucionais por estas décadas de trabalho. Não é? Para que possa subsistir perante as ameaças autocráticas que são constantes e permanentes, exige-se uma educação de qualidade, livre e informada. E é essa a missão que a Universidade Católica Portuguesa tem vindo a afirmar em Portugal desde a sua fundação em 1967. Dear participants of the Estoril Political Forum, distinguished guests, I'm delighted to welcome you once again to the forum and to this extraordinary venue in Estoril, and also my apologies for arriving unfashionably late. This year, the forum confronts the authoritarian challenge, a challenge both of macro and micro politics, a challenge of the grand scheme of things and of the minor practices of the everyday. Education is the key to unleash the potential for transformation that is necessary if our common home is to have a future. The war in Ukraine has crushed the great accomplishments of late modernity: peace, the right to nourishment, to education, to shelter, the rule of law, and political pluralism. Basically, the war in Ukraine disrupts the basic right to have rights, which supports the modern democratic order.
In these trying times, our reflections in this assembly are seismically connected with the tragedy of our times and to the responsibility carried by those who defend true freedom to raise their voices and act systematically and consistently against the nepotic narcissism of authoritarianism. Our current predicament, materializing in all-out war, corporate greed, and the worsening of the climate crisis, intolerance, and social disruption, derives from the buildup of a dissonant reasoning that places the use function of everything before its intrinsic value, that subsumes value to monetization and instrumentalizes humanity to short-term objectives. In an essay written during the occupation of Poland in the Second World War, writer Czesław Miłosz saw that more than the raw violence unleashed upon his fellow countrymen, the most corroding element of the occupier's actions lay in the disruption of a structured system of knowledge, behavior, and belief, jettisoned by an anti-intellectual agenda. From contradictions rooted deep in our system of knowledge, he wrote, a conviction has arisen about the fundamental unknowability of the world, along with an understanding of truth with limited responsibility, truth for human use, with no pretensions whatsoever to being eternally binding. Quote end. Democracy rests on the empowerment of individuals to make reasoned choices, substantiated by the rule of law, political pluralism, and the basic freedoms guaranteeing human dignity and the tolerant coexistence of respectful difference. Democracy is never accomplished because it rests on the possibility of individuals to reason and to think, to choose and to dissent. It rests on potential, to understand and make informed choices, and trust. Hannah Arendt claims in The Origins of Totalitarianism that, and I quote, the ideal subject for totalitarianism is not the Nazi or the communist, but the person for whom the distinction between fact and fiction, that is real experience, and the distinction between true and false, that is the patterns of thought, no longer exist. Quote end. Democracy requires the ability to select and distinguish. Political action cannot be subsumed to simplification. It requires a commitment to different perspectives, to antagonist views, to plural understandings of reality, as diverse as the situations of our motley humanity, to complexity, in fact. If we are to honor a common interest for each other, or as Pope Francis writes in his latest encyclica, Fratelli Tutti, to honor a common debt and responsibility, then there is no other way than to mobilize against demeaning, degrading, and unjust social combinations that persist in limiting the rights of some groups to access the rights of a few others. There is a certain vernacular right to narration, to tell one story and to memory, no matter how contradictory the past and how diverse the present, that underlies Hannah Arendt's fundamental claim of the right to have rights. On the contrary, authoritarian predispositions cannot be bothered by complexity. They instill simple narratives, as we've witnessed on different occasions, from the life-threatening actions of the demonstrators in Russia against Putin's war on Ukraine to, as well, the January 6, 2021 attack on the US Capitol. Authoritarianism, as political scientist Anne Applebaum argues, is an attack on complexity. The fight against complex social narratives occurs on all sides of the political divide, unfortunately, and is both reversed by nostalgia for a past that never was or activism for an as-yet unscripted future. The current situation does not take us out of the loop of responsibility. The failure of liberal democracies to close the inequality gap, to choose dignity over profit, despite the scientific and financial possibilities of doing so, to articulate self-interest with the common good, have dangerously discredited the system, and it is our duty to defend it. The rise of the incongruous concept of illiberal democracy and the growing attempts to showcase the success of authoritarian capitalism over its democratic counterparts, on the one hand, and on the other, the difficulty of some democracies to build coalitions grounded on values and to act even in support of self-defense, and I must say that the war in Ukraine is really showing that Western democracies are rising to the occasion. When action is of the essence, this difficulty very often suggests
and I am again going to quote Czeslaw Milosz, suggests that the Pharisaism of democracy that Milosz saw at work in the League of Nations in the 1920s is not over yet. But in our work towards excellent education lies our hope. This is our mission. This is what moves us forward and will allow us to advance. Democracy is far from a perfect system, but it is still the best to the exclusion of all others. In the words of the American poet Amanda Gorman, and I quote her, "While democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated." Its greatness lies in the purpose of living together in harmony, respectful of all. And that is a goal that the false glitter of the authoritarian spectacle may defer, but never conquer. May we all do our bit to confront the challenge and have a great 3 days of discussions. Thank you. Rita. Sim. Então, encerramos a sessão e estamos de volta daqui a uns minutos.